Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a globalização. Uau, globalização, afinal, o que é globalização? Essa palavra que está aí na mente de muitas pessoas, desde professores, alunos, até economistas, jornalistas, afinal, o que é a globalização? Globalização ela pode ter diversas interpretações, mas a mais importante de todas, e a gente vai passar por mais algumas hoje ainda, a respeito aí de diminuição das distâncias entre as pessoas no mundo. Quando a gente pensa em globalização, a gente tem a ideia do globo e que o mundo dentro do globo está cada vez menor. Para a gente entender esse processo da globalização e entender a evolução da tecnologia de transformação aí do transporte e também transformação justamente da comunicação, para a gente ter uma ideia, a Declaração de Independência dos Estados Unidos em 1776, desde o dia 4 de julho, quando foi assinada, até o dia em que a coroa britânica ficou sabendo dessa independência, demoraram 13 dias para isso acontecer. Então, para a gente ter uma ideia então, de como é que as comunicações estavam aí bem organizadas na época, de uma maneira ágil, pois era o maior fluxo entre aí o Oceano Atlântico, era entre a América, parte aí das colônias britânicas com a própria coroa, então demorou 13 dias para que a coroa britânica soubesse do que tinha acontecido do outro lado do oceano. Hoje, se a gente colocar no Google uma informação a respeito de coisas que acontecem do outro lado do mundo, a informação vai chegar em menos de um segundo e com uma informação vasta de mais de 1 milhão de tipos de informações diferentes. Essas tecnologias, esse desenvolvimento da tecnologia com o tempo acabou acontecendo devido a processos aí da melhoria da questão da tecnologia, da questão da própria informação, como está chegando e outras formas aí que nós estamos vendo, mas principalmente devido à organização do capitalismo. Para alguns autores, a globalização ela tem início com o capitalismo informacional, ou também chamado de capitalismo técnico-científico informacional, aquele do qual pega toda a técnica, o uso das universidades para criar, para produzir sistemas cada vez melhores, seja eles sistemas de produtividade, sistemas de comunicação, sistema de transporte, sistema de garantia de políticas públicas para as pessoas, e passa a ter aí melhor desenvolvimento, melhores condições. Então o uso da técnica com a parte da ciência passa a ser extremamente importante e com isso a comunicação e a integração dos países passa a ser cada vez maior. É isso que chamamos de globalização. Porém, para alguns autores, a globalização ela inicia no intercâmbio cultural das grandes descobertas. Se a gente parar para pensar, no ano de 1496, a descoberta da América por Cristóvão Colombo, vem ali um fluxo bem diferenciado de intercâmbio. Para a gente ter uma ideia, o velho mundo, África, Europa, Ásia, não tinha muito contato com a fauna, a flora, as características vegetais e animais do novo continente, da América. Portanto, para vocês terem uma ideia, até então, não se sabia na Europa o que era uma batata, por exemplo, ou milho. Em compensação, na América não se conhecia o que era um cavalo. Então, nesse sentido, o intercâmbio cultural com a entrada das descobertas, com as grandes navegações, faz com que exista características importantes aí de aculturação, tanto de um lado quanto do outro do continente. Dessa maneira, então, a utilização de ferramentas, por exemplo, como as armas, a espingarda, a metralhadora, o revólver, por exemplo, foi muito bem visto dentro da América pelas tribos pré-colombianas. Em compensação, a forma de contagem do tempo, contagens aí de algumas técnicas utilizadas para a produção agropecuária existentes na região aí dos antigos povos pré-colombianos, acabaram sendo muito bem utilizados no chamado moderno Estado dos países da Europa. Assim, essas organizações existentes
e também essas técnicas compartilhadas entre esses continentes, passa a ter aí uma ideia de globalização, o intercâmbio cultural. Porém, muitos autores acabam considerando a globalização como essa atual fase do sistema capitalista, do qual a tecnologia é utilizada para a geração de riqueza. E aí a gente pensa num mundo altamente conectado, com cabos de fibra ótica, com aí, satélites, com câmeras. Só que assim, aí a gente entra também num processo conhecido como aldeia global, porque nem todo o planeta ele está conectado de fato. A globalização, apesar de ter uma característica importante no sentido da melhoria dos espaços, no desenvolvimento das características do mundo, numa uniformização de todo o espaço, padronização aí da moda, padronização da produção, nós não temos lugares onde acabam se utilizando de determinadas características. Vamos parar para pensar e entender fatores como países aí extremamente subdesenvolvidos. Vamos pensar lá na República Centro-Africana. Será que ela tem a mesma conectividade que, por exemplo, uma região região metropolitana de Tóquio, por exemplo? A gente consegue ter conectividades cada vez mais específicas nas áreas dos grandes centros. Porém, se a gente pensar o que está acontecendo nesse momento na República Democrática do Congo, você não vai saber. E se duvidar, a gente não vai conseguir saber nem qual é a capital da República Democrática do Congo. Na verdade, a globalização, no seu sentido do capitalismo técnico, científico e informacional, ele vai estar sempre disposto a organizar os lugares onde há a produção da tecnologia, onde há o desenvolvimento. Países, lugares onde há o consumo de tecnologia, acabam não sendo tão importantes nesse jogo. Então vamos ver espaços vazios, espaços opacos da globalização nessas áreas periféricas do sistema econômico. Vamos ver espaços extremamente iluminados e lugares onde nós temos aí essa garantia de produtividade, de desenvolvimento, de fatores aí que possam gerar cada vez mais riqueza para o sistema econômico mundial. Assim, então, a globalização não vai servir para todas as situações, mas ela vai ser uma ótima área onde vai conseguir conectar as pessoas e imprimir nelas comportamentos econômicos, sociais e até de consumo. Bom, basicamente a globalização é isso. E eu espero que você tenha entendido essa aula. Eu vou ficando por aqui desejando a você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula e tchau, tchau!